Ni hao ma, Woshi Leandro Vieira. Olá, eu sou o Léo. Prazer em conhecê-los. Estou muito feliz por participar do Café com ADM. Liu, você comandou uma operação na China que gerava mais de 15 bilhões de dólares em GMV por ano. O caminho óbvio era continuar. Qual foi o momento exato em que você decidiu sair disso e apostar nos pequenos negócios no Brasil? Olhando no papel, não faz muito sentido, certo? Mas na verdade, durante quase 10 anos, eu ajudei a construir uma empresa chamada Youzan. Nós nos tornamos um dos maiores players de e-commerce da China e, no auge, os lojistas que estavam na nossa plataforma movimentavam mais de 16 bilhões de dólares em GMV por ano. Isso significa 16 bilhões de dólares em vendas anuais. Obviamente, a decisão mais inteligente seria simplesmente continuar e permanecer nesse foguete em ascensão. Mas ao longo desses quase 10 anos, eu acompanhei milhares de lojistas, grandes, médios e pequenos, de todos os tamanhos que você possa imaginar. Por isso passei a entender profundamente como ao longo da última década, eles foram transformados pelo ecossistema do WeChat e pelas tecnologias da internet. Como levaram seus negócios para o ambiente digital e escalaram rapidamente. Eu assisti a todo esse filme acontecer de perto, na primeira fila. Mas havia algo que sempre ficou comigo. Nunca foram as grandes marcas que mais me interessaram. Eram aqueles pequenos comerciantes, administrados por uma única pessoa, talvez duas, ou por um casal, trabalhando da sala de casa. Na China, eu pude observar de perto como a tecnologia chegava por último a essas pessoas. E justamente por isso, transformava suas vidas de forma mais profunda. Essa ideia nunca saiu da minha cabeça. E então aconteceu de eu vir para o Brasil, e isso me atingiu quase imediatamente. É realmente muito interessante. Eu enxerguei exatamente as mesmas oportunidades, o mesmo futuro, bem diante de mim. Porque no Brasil, todo mundo está no WhatsApp. É lá que as pessoas conversam. É lá que fazem negócios, se comunicam e falam sobre tudo. Grande parte do comércio eletrônico e, na verdade, do comércio em geral, acontece ali. São as mesmas pessoas, a mesma energia, as mesmas pequenas lojas vendendo de tudo pelo WhatsApp. Pense nas mensagens de voz, nas fotos e em toda essa dinâmica. Mas com uma diferença importante. Essas pessoas têm acesso a muito menos ferramentas do que aquelas disponíveis para empreendedores na China. Essa era essa grande diferença. Para mim, era como olhar para a China de 10 anos atrás. Era quase como viajar no tempo. E eu percebi que tudo aquilo que passei uma década aprendendo, talvez pudesse ser ainda mais relevante aqui do que foi no meu próprio país. Então, sinceramente, eu não queria assistir a isso de longe, como um investidor apenas assinando cheques. Eu queria ser a pessoa que construiria essa transformação. Por isso me mudei. Aquele foi o momento, e aqui estamos nós. Sim. Perfeito, perfeito. E Liu, quando você olhou de perto para o pequeno empreendedor brasileiro, e aqui eu estou falando do dono de clínica, o dono de salão, o dono de loja, o que foi que mais te surpreendeu e o que era diferente do que você já via na China? A primeira é o quanto as vendas aqui são pessoais. Na China, o e-commerce evoluiu muito, além da necessidade de interação humana. Todos aqueles fluxos estruturados, botões, interfaces, experiência do usuário, formulários e sistemas foram completamente incorporados ao ambiente mobile. Hoje, o consumidor chinês está totalmente acostumado a abrir um aplicativo e, por conta própria, navegar por uma experiência bonita e intuitiva, fazer pedidos e efetuar pagamentos. Tudo é self-service. Nenhum ser humano é necessário, mas o Brasil ainda não deu esse salto. Aqui eu diria que acontece o oposto. O relacionamento é o próprio negócio. Ninguém gosta de preencher formulários. As pessoas preferem enviar uma mensagem de voz dizendo "Oi, tudo bem?" E é aí que a venda começa. E sinceramente, eu acho isso bonito. É mais natural, mais humano, existe um calor humano genuíno nesse processo. Mas há um problema. É muito difícil escalar quando tudo depende de uma única pessoa. Com apenas um par de mãos, você só consegue manter um número limitado de conversas por dia antes de atingir seu limite. A segunda coisa que percebi foi uma lacuna. E claro, eu respeito profundamente isso. Os pequenos empresários brasileiros talvez sejam os empreendedores mais resilientes e criativos que já encontrei. Eu já passei um tempo em lugares como Indonésia, Japão e Oriente Médio. Vi de perto como pequenos comerciantes operam em mercados muito diferentes. Ainda assim, o Brasil continua se destacando para mim,
A forma como as pessoas aqui resistem às dificuldades e conseguem fazer acontecer com quase nenhum recurso é realmente especial. Então, quando pensamos em quem estamos atendendo, a questão é justamente essa. Como mencionei, o Brasil está cerca de 10 anos atrás, em relação ao que a China enfrentou no passado. São exatamente os mesmos desafios que precisavam ser resolvidos lá. Muita gente olha para essa diferença e a enxerga como um problema. Eu não vejo dessa forma. Para mim, essa lacuna representa toda a oportunidade. E é por isso que fico feliz em participar deste programa e ajudar esses pequenos comerciantes a utilizarem tecnologias avançadas que já estão sendo aplicadas em diversas partes do mundo. Perfeito. Liu, agora a pergunta que eu quero te fazer é a respeito da influência cultural que nós podemos ter observando como se empreende na China, aqui no Brasil, e vice-versa. O que empreendedores chineses podem aprender com os empreendedores brasileiros. Eu acho que esse intercâmbio cultural ele é muito positivo na forma de se empreender. Então, assim, nós tivemos durante muito tempo uma influência muito grande dos Estados Unidos na forma de se fazer negócio, e acredito que o Brasil importa muita coisa ainda dos Estados Unidos, e agora estamos aprendendo a olhar a forma como a China faz negócios, e isso também é uma grande escola. Então eu queria que na sua visão você passasse aqui para a gente o que podemos aprender com os chineses, e vice-versa, o que os chineses também podem aprender com os brasileiros nesse sentido. Sim, acho que há duas coisas que me vêm à mente. A primeira é a confiança e a segunda é a velocidade das decisões. Acredito que esses aspectos são bastante semelhantes entre os empreendedores brasileiros e chineses, especialmente entre os pequenos empreendedores. Pense, por exemplo, quando você envia uma mensagem para uma pequena clínica. Quem costuma responder? Geralmente, os próprios donos. Isso é igual no Brasil e na China. É a própria pessoa que realmente se importa se você saiu satisfeito, porque é o nome dela que está na porta. Esse é o objetivo, certo? Então, nesse ponto, existe muita semelhança. A diferença, na minha opinião, é que a tecnologia evoluiu muito rapidamente na China nos últimos 20 anos. Desde os grandes empresários e grandes corporações, até os pequenos comerciantes e as empresas de uma única pessoa, OPCs, todos adoram utilizar novas tecnologias. As pessoas têm um grande desejo de experimentar e adotar novas soluções tecnológicas, e os consumidores também estão muito dispostos a aceitá-las. Esse é um ponto. O segundo é a experiência do usuário. Como a concorrência é extremamente intensa por aqui, as empresas investem muito mais energia em melhorar a experiência do usuário. Elas estão constantemente tentando aperfeiçoá-la para conquistar clientes. Acho que essas são as duas principais características dos comerciantes chineses que o Brasil poderia observar e aprender. Por outro lado, acredito que a criatividade, o entusiasmo e o toque humano no Brasil ainda existem de uma forma muito autêntica e original. Existe até um ditado engraçado na China. Quando eu adiciono você no WeChat, você me vê como um relacionamento. Eu vejo você como um recurso. Isso porque qualquer conexão pode se transformar em uma oportunidade de vender algo pelo WeChat. O comércio está tão integrado à sociedade que as pessoas usam o WeChat para praticamente qualquer tipo de negócio, contando com toda uma infraestrutura de pagamentos, logística e transações. Mas acho que por causa disso, existe uma certa falta de toque humano e de entusiasmo nas conexões entre as pessoas. Lá normalmente temos algo entre 5.000 e 10.000 contatos no WeChat. Acredito que esse número seja muito menor no Brasil. E é justamente aí que está a parte interessante. No Brasil, as pessoas são mais entusiasmadas, gostam mais de conversar umas com as outras e compartilham muitas experiências. Acho que é por isso que estamos adicionando tantos recursos e funcionalidades interativas aos nossos produtos, para que os comerciantes brasileiros tenham mais disposição para usar essas ferramentas no atendimento aos seus clientes. Sim, acredito que seja isso. Liu, você foi executivo em uma gigante e também investidor. E agora você está apostando no oposto, o negócio de uma pessoa só. O que o pequeno empreendedor tem que as grandes empresas perderam? Claro. Sim, eu acho que existe uma enorme diferença entre grandes empresas e pequenas empresas. Como mencionei, nos pequenos negócios, quem realmente cuida das dúvidas dos clientes são os próprios donos. Eles são os fundadores.
são as pessoas que realmente se importam com os clientes. Já as grandes empresas costumam ter um processo muito mais longo para responder às perguntas dos consumidores. Elas criaram centrais de atendimento, investiram em gigantescos sistemas de CRM e, nesse processo, acabaram perdendo exatamente essa proximidade com os clientes. Hoje, quando você liga para uma grande empresa, recebe um número de protocolo, algo como 4729. Quem está sendo atendido não é mais você como pessoa, mas sim um caso registrado naquele sistema. E aqui existe uma ironia interessante. Muita gente acredita que a inteligência artificial vai acabar com essa proximidade. Eu não vejo dessa forma. Se for implementada corretamente, a IA não substitui o relacionamento. A IA não substitui o relacionamento, ela o protege. Ela permite que uma empresa formada por uma única pessoa responda a todos os seus clientes às 11 horas da noite, usando sua própria voz, sem entrar em esgotamento e sem precisar contratar uma equipe que, sinceramente, ela não tem condições de pagar. Por isso, acredito que a IA preserva essa proximidade. Ela protege a conexão entre empresas e clientes. Da forma como eu vejo, os pequenos empreendedores já possuem aquilo que é mais difícil de construir, o relacionamento, e eles já são donos desse ativo. O nosso trabalho é apenas garantir que eles nunca percam esse relacionamento simplesmente porque ficaram ocupados demais. E claro, as pessoas no Brasil também querem aproveitar a vida. Vocês mesmos dizem isso. Leo, deixa eu te provocar, né? A maioria desses pequenos negócios acha que o problema deles é a falta de clientes, né? Poucos leads. Você concorda com isso? Né? E qual o erro você vê com maior frequência por aqui no Brasil? Sim, muitas pessoas me falam exatamente isso, da forma como você mencionou. Mas para ser sincero, eu discordo da maioria delas, e vou explicar exatamente o porquê. Quase todo pequeno empresário me diz a mesma coisa. Léo, eu preciso de mais clientes, preciso de mais leads, preciso gastar mais dinheiro em anúncios. Eu escuto isso toda vez que vou ao Brasil. Mas aí nós realmente vamos analisar a situação, abrimos o WhatsApp, o Instagram Direct e percebemos que os clientes já estão lá. Eles estão literalmente esperando na sua caixa de entrada. Alguém perguntou o preço às 21 horas. Outra pessoa perguntou, vocês abrem no sábado? Ou então alguém estava prestes a comprar, mas ninguém respondeu a tempo. Quando a resposta chega, vem 6, 8 ou até 10 horas depois, quando aquela pessoa já comprou de outro fornecedor. Então, o maior erro não é a falta de leads. O maior erro é perder os leads pelos quais você já pagou caro para atrair, ou com os quais já construiu um relacionamento. Você não está perdendo clientes, você está perdendo conversas, e isso é algo completamente diferente. E muito mais sério. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava começando esse negócio, eu enviava mensagens diretas para 20 ou 30 pessoas por dia no mercado brasileiro, usando Instagram e WhatsApp. De todas essas pessoas, talvez apenas 30% respondessem. E, entre essas, apenas cerca de 10% me davam uma resposta realmente útil em até 30 minutos. E aqui está a parte engraçada. Quando alguém finalmente respondia, eu muitas vezes já tinha até esquecido o que estava perguntando. A janela de oportunidade já havia se fechado. O momento já tinha passado. E estou falando de mim, alguém que trabalha com isso profissionalmente. Agora imagine os donos de lojas e pequenos negócios que já vivem ocupados o dia inteiro. Por isso, eu acredito que o problema não está na geração de leads. E tem mais um ponto. Para conseguir que uma pessoa entre em contato com você, normalmente são necessárias 10 ou 20 impressões anteriores. Anúncios, visualizações ou interações. Isso custa dinheiro. Então, quando um lead não recebe resposta a tempo, você não perde apenas um contato. Você desperdiça o investimento equivalente a 20 tentativas que foram necessárias para gerar aquela oportunidade. Posso citar também exemplos reais dos nossos clientes. Na semana passada, um empresário brasileiro me contou que recebe entre 25 e 30 novos contatos pelo WhatsApp todos os dias. E cada contato não envia apenas uma mensagem. Eles mandam 5, 6 ou até 8 mensagens. Primeiro um olá, depois uma pergunta, depois outra pergunta e assim por diante. Se você fizer as contas, uma única pessoa simplesmente não consegue acompanhar esse volume de conversas e, ao mesmo tempo, administrar o negócio. Sinceramente, acho impossível, mas essa é uma situação extremamente comum no Brasil. Por isso, eu realmente não acredito que os leads sejam o problema. O problema são os vazamentos. Os leads já existem. O que falta é conseguir responder e aproveitar as oportunidades antes que elas escapem.